Bom dia, a paz do Senhor Jesus, o Senhor abençoa. 2 semanas o canal Palavra Sagrada sem trazer vídeo, né, por motivos de estar envolvido com a obra de Deus e resolvendo alguns assuntos particulares, mas hoje eu estou aqui, eu sou a pastora Silvia, missionária Silvia. Querida, eu quero agradecer a você que tem se inscrito no canal, você que tem acompanhado os vídeos, você que tem deixado seus likes. E hoje, 7 de setembro, nós estamos aqui no monte, tem vários irmãos, várias denominações aqui. E eu já cheguei aqui hoje mais cedo um pouquinho, já achei uma turma que passou a noite aqui. Tem gente aqui de joelho dobrado, clamando, suplicando, pedindo a Deus que tenha piedade dessa nação. E hoje eu quero trazer no canal um vídeo sobre 2 igrejas. E o que acontece nessas 2 igrejas, dentro da palavra de Deus, é o que acontece no cotidiano, no dia de hoje, na atualidade. Eu quero falar com você sobre Apocalipse 2, versículo 6, que é sobre a carta à igreja de Éfeso. Amém? E eu não vou falar muito sobre essa igreja. Esse é o canal Palavra Sagrada, porque toda palavra que vem nesse canal, ela é sagrada, porque ela sai da Bíblia Sagrada. Então eu quero falar para você que em Apocalipse 2, no versículo 6, o Senhor vai dizer que tem algo a favor da igreja de Éfeso, né? A palavra vai dizer o seguinte: tens contudo a teu favor que odeia a obra dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Deixa eu lhe dizer algo. Glória a Deus. Deus, ele concordava com o ódio que a igreja de Éfeso nutria pelas obras dos nicolaítas, né? Deus, essa igreja, ela não suportava homens maus e ela colocava à prova falsos apóstolos, né? O Senhor vai falar que conhece as obras da igreja de Éfeso, que tem a aula que ela tinha bom trabalho, ela tinha uma boa perseverança e que ela não podia suportar homens maus e que ela colocava à prova os que a si mesmo declarava apóstolo e não eram, e eram mentirosos. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te dizer um negócio. Nós precisamos colocar à prova homens, mulheres que se intitulam pastores, apóstolos, bispos, missionários e que são mentirosos, que sustentam a obra dos nicolaítas. Nós precisamos fazer isso, não é verdade? A igreja de Éfeso, ela não suportava homens maus e colocavam à prova falsos apóstolos. A Bíblia vai dizer: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que coloca à prova aqueles que se declaram apóstolos e são mentirosos. E tem perseverança e suportaste provas por amor do meu nome e não deixaste esmorecer, né? Porém, essa igreja, ela acaba abandonando o primeiro amor. Isso acontece com muitos. Você pergunta, você está congregando? Você tá sendo discipulado? Ele fala: olha, eu guardo o primeiro amor. Eu preservo o nome do Senhor. Eu sou contra os nicolaítas. Eu coloco à prova aqueles que dizem quem são e não são. Mas a Bíblia vai dizer: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão eu venho e moverei o teu lugar do teu candeeiro, caso não se arrependa. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos imensamente, ligeiramente voltar às práticas do primeiro amor, não é verdade? E essa igreja lá em Éfeso, ela tinha abandonado o primeiro amor. Com tudo que ela tinha abandonado o primeiro amor, o Senhor Deus ainda concordava com o ódio que ela nutria contra aqueles que tinham a obra dos nicolaítas, que foi Balaão que trouxe para eles. Agora, lá em Apocalipse 2,14, existe outra igreja de Pérgamo. Essa igreja em Apocalipse estava localizada em um lugar onde estava o trono de Satanás. A Bíblia vai dizer o seguinte: conheça o seu lugar que habita onde está o trono de Satanás.
Olha o que a Bíblia vai dizer em Apocalipse 2,13. Conheço o teu lugar, que habitas aonde está o trono de Satanás, e que conserva o nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti que algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Existem aqueles que sustentam a fé, que não negam o nome do Senhor Jesus, mas que também não tira do meio da igreja pessoas que ainda sustentam a obras de Balaão, as doutrinas dos Nicolaítas. E a Bíblia vai nos dizer muito mais. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Existem aquele povo, aquela igreja que sustenta as obras de Balaão. Mas quais são essas doutrinas? Que doutrinas são essas? Se você ler o versículo 14, você vai entender. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. O que Balaão, qual era a doutrina de Balaão? Ele ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Se tem uma coisa que Deus odeia no meio do povo dele, um povo que foi chamado, separado, um povo que é para ser santificado, é a fornicação, é a prostituição. E você vai encontrar em Números 31, do capítulo 14, do versículo 14 e 16, Moisés deixa claro que as doutrinas de Balaão trouxe praga para dentro do arraial, para dentro da congregação. Pega a sua Bíblia, lá no livro de Números, e você vai ver como que aquela praga, como que a prostituição, mulheres sensuais, homens que fazem do seu corpo, do seu pensamento para seduzir mulheres. Homens que estão largando, mulheres que estão largando o chamado do Senhor. Não largam de forma que todo mundo vê, mas larga na atitude. Coloca um novo evangelho. Mulheres que entram para dentro da igreja para sensualizar. Pessoas, e minha irmã, eu não tenho nada contra você se maquiar. Eu não tenho nada contra você se vestir bem. Mas o problema é entre você e Deus, ou o problema é entre eu e Deus, é que nós passamos horas a fios em frente de um espelho. Nós passamos horas e horas aprendendo a nos maquiar, mas nós não conseguimos derramar lágrimas diante do Senhor. Nós não conseguimos nos derramar, chamar a atenção do Senhor. A igreja de Cristo de hoje, ela precisa ajoelhar, e quando ela acabar de ajoelhar, quando ela terminar a oração, deixar poças de lágrimas no chão. Mas infelizmente são roupas sensuais, são mulherinhas. A Bíblia, Paulo vai chamar de mulherinhas. Mulheres que entram na igreja como se estivesse passando pela passarela da Sapucaí. Mulheres que impedem o agir de Deus. Homens que estão fazendo do evangelho de Cristo aquilo que eles acham que deve ser feito. Não estou falando para A, nem para B, nem para C. Eu estou falando para a igreja do Senhor. Mas eu venho aqui como profeta do Senhor. Não precisa me chamar de missionária, não precisa me chamar de pastora, não precisa nem gostar de mim. Você só tem que me amar para você entrar no céu. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor está separando um povo. E muitos vão ser pegos de surpresa. O Senhor está separando um povo que está lutando para não se contaminar. O Senhor está separando um povo que não quer ser como túmulo caiado. Você já viu o túmulo caiado? É aqueles túmulos que eles colocam mármores, que eles colocam flores, que eles enfeitam. Mas se abrir lá dentro, se você acompanhar uma exumação de cadáver, você vai ver que você vai ter osso seco, que vai ter podridão, que vai ter mau cheiro, que vai ter barata, que vai ter escorpião. Porque é isso que a palavra de Deus fala. Nós precisamos tirar do nosso meio a vaidade. Ei, eu quero chamar você para santificação.
Não adianta nós fazermos tantas coisas dentro dos altares, dentro da igreja, mas não tem fruto, porque a nossa falta de santidade. Deixa eu te contar, a Bíblia vai falar que Balaão ensinou a Baraque a trazer sensualidade para dentro da igreja, e Balaão é profeta, ele era profeta, se você não sabe. Quantos estão no altares, pregam palavras vazias, palavras que não edificam, palavras que não libertam, falam aquilo que o coração acha que deve ser falado. Quantos estão sensualizando dentro das igrejas? Sinto muito, mas o Senhor me chamou para ser boca dele nessa terra. Há uma necessidade, meu querido, minha querida, de você honrar a Deus sobre todas as coisas. Honrar no falar, honrar na atitude, honrar ao Senhor, custa o que custar, doa quem doer. Você precisa honrar o Evangelho, você precisa. Há uma necessidade. Há uma necessidade. Olha, deixa eu te contar algo que você já ouviu de outros pregadores. Enquanto você estiver com os pés nessa terra, você precisa tomar banho, sim. Você precisa usar desodorante, sim. Você precisa cuidar da sua saúde, sim. Você precisa cuidar do seu visual, sim. Mas preste atenção, existe um ponto que você fala: aqui não, Satanás. Esse corpo pertence ao Espírito Santo. A minha mente pertence ao Senhor Jesus. Há uma necessidade, glória a Deus. Precisamos tirar do nosso meio a imoralidade, a sensualidade, a ganância. Precisamos tirar do nosso meio. Precisamos entender que nós temos que investir na obra do Senhor. Se Deus mandar um terremoto, o templo vai cair por terra. Preste atenção, se Deus mandar um terremoto em Belo Horizonte, se Deus abrir e fender a terra, se a ira do Senhor cair sobre nós, não vai ficar templo, não vai ficar casa, não vai ficar carro. Então nós temos que investir na obra do Senhor. Há uma necessidade de ganharmos alma, há uma necessidade de amparar aqueles que precisam. A igreja de Cristo, ela está só para dentro dela. A igreja de Cristo, ela faz a coisa para dentro dela, ela não está saindo para fora. Quantos escândalos no meio do povo de Cristo, quantos escândalos, quantos homens conceituados que está trazendo a imoralidade, está matando a fé do povo. E a palavra do Senhor também vai dizer, no livro de Judas, se você não conhece o livro de Judas, ele está antes do Apocalipse, o livro do Apocalipse, vai dizer em Judas 1, versículo 11, tipos de crentes que conhecem a Deus, mas andaram e andam no caminho de Caim. Caim matou seu irmão literalmente. Hoje muitos estão matando os irmãos com atitudes, está matando a fé daqueles que estão novos na fé, caminhando, estão sendo pedra de atropeço. Eles não vão entrar no céu, não querem entrar e se tornando pedra de atropeço para que o outro não entre. A palavra do Senhor vai dizer que muitos andaram e andam no caminho de Caim, matando seus irmãos, são gananciosos, vão pelo caminho de Balaão e ainda contudo andam ainda na contramão do Senhor, se revolta contra os santos, como fizeram muitos que revoltaram aqueles que foram iguais a Corá. Eu preciso lhe dizer isso, meu irmão. Eu preciso lhe dizer isso. Outro dia, alguém que é conhecido pelo povo como uma determinada pessoa que lidera algo, me ligou para perguntar aonde que eu encontro mensagem para ministrar, porque está no ministério há mais de 20 anos e não... Oh, deixa eu te falar uma coisa, para a glória e honra do Senhor, nós precisamos matar a nossa carne. Se você não estuda Bíblia, se você não conhece Bíblia, você não tem que ficar em altar, você não tem que ficar fazendo obra do Senhor, porque o ministério do Senhor nessa terra, a obra do Senhor nessa terra não é feita de achismo. Não é porque você tem teologia, não. Não é porque você tem boa aparência, tem carro, tem mansões que você tem que fazer a obra do Senhor, não. Eu encontro Paulo na Bíblia deixando tudo aquilo que ele aprendeu.
Eu encontro, depois que Paulo tem um encontro com Jesus, ele vai ter encontro com Ananias. E Ananias ora e a escama de Paulo cai dos olhos. E Paulo agora larga tudo. Paulo vai falar em Coríntios: eu venho até vocês não com conhecimento meu, mas pela misericórdia do Senhor. Eu venho trazer para vocês o Cristo que ressuscitou. Jesus é o Filho de Deus. Paulo não vai pregar aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Paulo não vai pregar tradições judaicas. Paulo não vai pregar aquilo que ele ensinou e que ele aprendeu quando ele estava no Sinédrio. Mas Paulo vai pregar a palavra do Senhor. E Paulo vai perder a vida por pregar a palavra. É tempo de mulheres santas, é tempo de homens honrosos, é tempo de homens deixar a fornicação, é tempo de mulheres deixar a prostituição, é tempo de mulheres deixar a fornicação. Você precisa honrar sua esposa. Mulher, você precisa honrar o seu esposo. Precisamos. Porque quando Balaão ensinou a Balaque aquelas mulheres a entrar no arraial do Senhor e sensualizar, e aquelas mulheres entraram ali com vestes sensuais. Mulher cristã, você é mulher cristã, mas você tem curva. O seu corpo tem curva. E não pensa você que você é magra demais, que você é gorda demais, que Satanás não vai colocar uma pedra no seu caminho, porque Satanás vai colocar sim. E se você não vigiar, você vai cair em erro, em pecado. Homem, eu preciso te dizer uma coisa: não pense você que Satanás não se preocupa com você, porque Satanás se preocupa. Satanás tem prazer em levar qualquer ser humano para o inferno. Então precisamos, em nome de Jesus, se você quer que o Brasil seja liberto, se você quer que os nossos lideranças sejam libertos, se você quer que nós tenhamos um país, uma nação santa, santifique-se você. Eu preciso me santificar. Entenda, as nossas lutas, muitas das vezes foram nós que procuramos com as nossas mãos. E agora não nos cabe virar as costas para Deus e fazermos aquilo que nós achamos que devemos fazer. Devemos deixar Deus agir a nosso favor. E para isso, santificai-vos, porque amanhã o Senhor poderá fazer maravilha no nosso meio. Nós vamos dar conta. Nós vamos dar conta para Deus. E naquele dia, meu irmão, minha irmã, será eu e Deus, você e Deus. E o Senhor vai falar: eu te avisei. A minha palavra foi falada. Amém? Esse é mais um vídeo do canal Palavra Sagrada. Eu sou a pastora missionária Silvia. O Senhor tem me levado em alguns lugares para ministrar a palavra. Para a glória de Deus, eu tenho tido notícia, eu tenho visto almas se render ao Senhor. Eu tenho visto pessoas sendo curadas. Eu tenho visto Deus restaurar almas. O Senhor tem trabalhado, ainda há tempo. Que o Senhor te abençoe. Quando você ouvir esse vídeo, seja o dia que for, se possível, deixa seu like, se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo com as outras pessoas, para que possa chegar no maior número de pessoas possíveis. O Senhor está separando um povo. O Senhor está separando um povo santo. O Senhor está tirando de vários lugares, dos 4 cantos do mundo. O Senhor está separando um povo para levar para morar com Ele. E eu quero ir e eu quero que você também vá. Shalom, Senhor te abençoa.